O programa Semeando Luz e Amor, conversas espíritas com Helenice Cavalcante e Davidson Borges, transmitido pela Web Rádio Estação da Luz de Natal, nós reproduziremos agora na sequência. Mas antes nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que convidamos você para mais esse programa excepcional. Aqui você vai encontrar os programas da Web Rádio Cristo Consolador e da Web Rádio Estação da Luz, além de obras da codificação, textos, palestras, vídeos, e você vai encontrar aquilo que atenda às suas necessidades. Não temos interesses financeiros, é por isso que divulgamos estes trabalhos aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos lhe agradecer pela sua companhia e convidar para mais esse programa. Programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas com Helenice Cavalcante e Davidson Borges na Web Rádio Estação da Luz. Paz com Jesus. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Bom dia, muito bom dia. É com muita alegria que retornamos mais uma quinta-feira de bate-papo no programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Eu, Helenice, lhes dou o meu bom dia. A felicidade são momentos que vivo e construo. Brilhe comigo, somos luzes. Mais um dia, queridos irmãos, de todo esse nosso Brasil, de fora do Brasil, desse imenso celeiro chamado Mundo Azul. Que estejamos todos envolvidos pela doce paz de Jesus, pelo amparo dos emissários celestiais, para que este dia venha com toda a carga de energia que precisa para seguir rumo ao mundo de regeneração. Palavra-chave de hoje: tome uma atitude sábia. Para agir com sabedoria, é preciso abrir o coração e invocar a presença da consciência divina dentro de nós. A atitude sábia emerge gradualmente quando reconhecemos a necessidade de aprender com cada experiência. A sabedoria que vem da alma nos ensina a ver além das aparências dos fatos e ir direto ao verdadeiro significado de cada acontecimento no universo magnífico de Deus. Do Livro das Atitudes de Sônia Café. Que nós tenhamos todos hoje uma atitude muito sábia, a começar pelas escolhas daquilo que nós queremos para o dia de hoje. O dia aqui em Socorro, cidade do interior paulista, a caminho de Minas Gerais, divisa com Minas, está frio. Estamos em 17 graus, geladinho, geladinho, um sol que já abriu assim, rasgando tudo, mas com previsão de esquentar no decorrer do dia. E aí aonde você está? Como está o clima? Aconchegante, mais quentinho, mais frio, chovendo. O importante é que essa é a nossa nova oportunidade, a nova chance de fazer novas escolhas, de recomeçar. Hoje, mais uma vez, iremos conversar sobre um assunto tão interessante que no programa anterior a ele foi nos dito: nossa, por que não trazer mais? Mas não havíamos dito que não traríamos. Hoje, novamente, conversaremos sobre alimentação como fator de libertação do ser humano. Libertação, libertar do quê? Para quê? Vamos fazer hoje novamente algumas reflexões com o nosso querido amigo Davidson Borges, amigo de longa data. Bom dia, Davidson. Bom dia, Lenice, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Davidson novamente está aqui conosco para falar um pouquinho sobre como é esse processo de alimentação para libertar o ser humano. Libertar do quê? Libertar para quê? E vai aí vão aí, né, algumas reflexões que podem nos amparar nesse entendimento do processo alimentar. Nos alimentamos corretamente? Diariamente nos deparamos com receitas magníficas, dicas, orientações, todos os tipos sobre como devemos nos alimentar, coma isso que faz bem para isso, coma aquilo que faz bem para outra coisa, você não deve comer aquilo, e a gente sempre assim, focado, 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 muitas vezes não na saúde, não é, Davidson? Muitas vezes focado só na manutenção da aparência física. E aí, Davidson, o que você tem para nos dizer hoje? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né, como você comentou,
E realmente, como você falou, a gente se preocupa muito às vezes com o exterior, né? Nós fomos educados há séculos, há encarnações, né? A se alimentar de uma certa forma. E a gente pode pensar assim que nós somos educados pela indústria do alimento que quer que nós comamos aquilo que eles querem vender, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes é muito estranho quando surgem coisas diferentes, as pessoas falam, não, peraí, não é bem isso, todo mundo faz assim, por que que eu vou fazer diferente, né? E aí a doutrina sempre vem nos esclarecer que nós temos que dar pequenos passos para melhorar a cada dia, para ser feliz, né? E uma das coisas, ser feliz, tem que ter saúde também. Sem saúde ninguém consegue ser feliz integralmente, né? A não ser que fosse um espírito muito evoluído, né? Que se entrega à doença e aceita, mas é difícil para nós aceitarmos a doença, ficar numa cama, perder trabalho, né? Perder dias de trabalho, perder dias com os nossos entes queridos, ou nem lembrar quem eles são ou quem eu sou, né? Então nós vivemos muitos isso, quem já passou por isso sabe como é duro viver com pessoas que não lembram nem mais, né? Pais que lembram que nós somos filhos, né? Então por que tudo isso? A doutrina esclarece. Mas será que a gente não pode fazer alguma coisa para melhorar no campo da saúde? Então essa sempre foi meu questionamento, desde pequeno, dentro da doutrina e fora dela também, antes de me tornar espírita aos 14, 15 anos, né? Sabe, Davidson, quando eu lhe conheci, nós éramos adolescentes e nos conhecemos no grupo de jovens da Mocidade Espírita do Centro Espírita Obreiros do Senhor em São Bernardo do Campo. Já por aí eu já acho um imenso privilégio ter a amizade, ter a sua amizade e ter a amizade dos nossos amigos desde aquela época. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção na época era a diferença, gente. Naquela época, o Davidson, eu lembro, não me sai essa imagem da mente. Nós sentamos na escada que dava acesso ao auditório da época, e o Davidson falou assim para mim: eu não como carne. Aí eu olhei para ele e falei: como assim você não come carne? Ele falou: eu não como carne, mas desde quando? Você nunca comeu? Não, eu não como desde os 14 anos. Aí e a gente, assim, tudo adolescente, 17, Uhum. eu acho que eu tinha 16, 17 anos, não, um pouco mais. Sou mais velha que ele há algum tempo, né. Eu falei assim: "Mas como assim você consegue viver sem É, comer carne?" naquela época era um absurdo. Muita gente acha um Era. absurdo ainda, mas naquela época era um absurdo realmente. É, era mesmo. E o mais interessante, gente, que depois de um ano de convivência, ele um dia chegou para mim: "Vou te ensinar a fazer leite de soja". Eu: "Leite de soja? Leite de soja". E aí na semana seguinte ele me trouxe manuscrito, a receitinha do leite de soja, que eu fiz inúmeras vezes. Depois que as crianças cresceram, né, depois a gente casa, tem filhos, cada um toma um rumo, durante muitos anos eu utilizei. Aí passou um tempo e ela se perdeu, né, nessas correrias da vida, na mudança da vida. E quando nós nos reencontramos, que eu contei esse episódio para ele ficou até espantado, ele fez: Eu nem "Você lembrava mais eu disso. eu te ensinei a fazer leite de soja". Então, Davidson, então seria um erro a gente se alimentar de animais? Fazendo É, um gancho disso da gente estar conversando? naquela época a gente falando da soja, né, a É, soja antigamente era tida como um produto saudável, né, hoje a gente sabe que não é mais bem assim, né, mas é. assunto para outro Ei, esse é um programa. papão para outro programa, É, hein? outro programa. Mas assim, como a gente parou no último programa ressaltando, né, que o Emmanuel falava, né, na pergunta 129 do Consolador, é um erro alimentar-se com a carne dos animais? E ele é bem categórico, né, até mesmo um pouquinho duro, né, eu achei na resposta dele, que a injeção das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana, né. Então, isso nos leva, né, a refletir realmente o que o Emmanuel tem a ver com a alimentação. Por que que é um erro de enormes consequências, né? E a gente sabe, hoje em dia, né, todos os médicos sabem, que tem várias doenças associadas à gordura, né, o excesso de gordura, a várias coisas que a carne contém também, né? E a gente pode se alimentar, como ele mesmo diz nesse trecho, pode se alimentar, buscar esses nutrientes basicamente dos vegetais.
A gente pode encontrar todos esses nutrientes vegetais. Então, daí a gente partiu para estudar, foi a transformação desde o tempo de adolescente, a estudar e essas coisas e outras da doutrina, né, que nos levam a refletir sobre o porquê, né, o porquê nós devemos ou não comer carne. Né. Certo. O Davidson, tem algum impacto em termos de atuação na casa espírita ao comer carne? O comer carne, ele tem alguns impactos, inclusive nós temos assim alguns centros, não sei se são todos, mas vários deles falam, alguns tipos de atividade, eles falam, ó, nesse dia ou uns dias antes, não coma carne, não tenha relação sexual, para aquele tipo de atividade, né? Então, por que se pede isso? Porque a espiritualidade, ou no centro, em algum centro espírita tem alguns tipos de atividade, pede isso. Porque realmente, tanto o sexo, né, é uma coisa mais animalizada, né? Sei que é muito bom, né? Com a parceira certa, né? Muito bom. Mas, tanto a parte sexual é uma parte ainda mais animalizada, mais bruta. E também a energia da carne. Né? E aí nós temos o André Luiz, para relembrar um pouco, né? O André Luiz, para nos lembrar que, deixa eu ver até se eu compartilho aqui um trecho que eu tenho aqui salvado aqui. Vou ver se eu consigo, eu sempre me enrosco nessa parte de compartilhar aqui. Mas já está na tela, viu, Davidson? Ah, tá na tela? Já está na tela. Então, peraí. Deixa eu só achar aqui a que eu quero aqui. Né? Pronto, o André Luiz, aqui. Então ele tem algumas coisas que a gente separou, uns trechos, né, que a gente até usa, eu falei no programa passado, é muito rico em informações, o site do MOV, né, que a gente busca muitas informações, que Só eles está reuniram tudo mostrando a isso. imagem do André Luiz, não está aparecendo nada escrito, Davidson. Se Então, você puder peraí. correr a tela. Tá. Gente, enquanto o Davidson coloca a tela ideal para nós, deixa eu falar para vocês. Para quem desconhece a doutrina espírita, André Luiz é um espírito que passa a psicografar, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. A primeira obra que ele psicografa, através da mediunidade do Chico, é Nosso Lar. Depois disso vem uma sequência de livros, e aí agora, na nossa tela, Davidson vai falar de um dos trechos do capítulo 4 do livro Missionários da Luz, pela psicografia do Chico, transmitido pelo espírito André Luiz. Isso, apareceu aí na tela agora, né? Eu estava no meu Apareceu. material, tenho outra parte aqui para poder ajustar, então tá bom. Então, como a gente separou aqui, né, imagens sempre cedidas gratuitamente pelo MOV, né, para divulgação desses temas. Então, aqui nós temos, aqui ele fala do parasitismo e da alimentação. Então, ele fala, né, no André Luiz, né, junto com o Alexandre, ele esclarece, André Luiz, que os desencarnados, eles ficam imantados num ambiente emocional que nos faz bem. E ele relata ali o vampirismo, quer dizer, aqueles espíritos que vão até os matadouros e absorvem ali aquela seiva dos animais que estão sendo abatidos. É uma cena triste que o André Luiz vê e se espanta, né? Como aqueles espíritos ficam daquela forma, absorvendo aquela energia animal, né? Os vampiros, né? Absorvendo aquela energia animal, porque eles satisfaz, eles precisam emocionalmente daquele tipo de energia. Né? Ele ainda fala das larvas, né? Do parasitismo das larvas que nós podemos desenvolver no nosso campo espiritual, né? E ele fala isso, e o André Luiz, ele fica chocado, mudou a tela aí, né, agora, né? Acho que eu Isso, acertei. mudou. Ele fica chocado, e acha estranho, e o Alexandre fala para ele o seguinte, nós mesmos, quando na Terra, não nos alimentávamos à custa das vísceras e carne dos animais, né? Então ele chama atenção para isso, quer dizer, além da vida, outros espíritos também sentem a necessidade desse fluido mais pesado, esse fluido animalizado, né? Mas ele fala ainda, né, sobre isso, que não nos cabe condenar a ninguém, ou seja, cada um tem sua opção, se alimentar da forma que acredita, que sente necessidade, né? A natureza não dá saltos, como a gente diz na doutrina,
mas que nós devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva, né? Ele ainda fala, não dá para renovar tudo, né? Mudar todo o sistema econômico que nós temos baseado nisso, mas nós temos que despertar a nossa consciência para essa responsabilidade coletiva, né? Então ele diz que a inteligência do homem, né, já busca conforto, a comodidade e o suprimento proteico, né? Então a gente fala, mas e a proteína? Como é que nós vamos fazer? Então o próprio Alexandre fala aqui para André Luiz, nós temos inteligência já para suprir essa necessidade de proteínas, e ele usa uma palavra aqui bastante forte, sem recorrer às indústrias da morte, né? Porque nós sabemos que essa indústria da morte gera uma energia pesada nos matadouros, porque qual é o animal que vai feliz, né, para ser abatido? Eles sentem isso, né? Então ele fala que nessa nova era nós temos que buscar as coisas no solo, cultivar com amor o solo e utilizar os animais, né, com bondade, com carinho, com afeto, né, com carinho, com afeto. Então nós temos que buscar, deixa eu só voltar para cá, buscar, né? Dá para. Bom, deixa Dá, ainda, não sei se dá para tá interromper. ótima a tela. Buscar essa forma de entrar nessa energia da nova era, vamos dizer assim, nesse Uhum. novo estágio que nós estamos nos preparando para entrar na Terra, com amor por toda a criação, com amor por toda a natureza. E ele cita esse caso das energias, né, como sendo uma coisa ruim que nós absorvemos através do consumo das carnes, né, dessa energia pesada que o animal muitas vezes nos traz, porque ele morre numa situação muito triste. Muitas vezes é muito maltratado antes de chegar ao abatedouro, então ele já está estressado, nervoso, gera muitas coisas na corrente sanguínea dele que são indesejáveis para a nossa saúde. Certo. Davidson, aí, nossa, correm muitos questionamentos, né, porque a gente acaba desenvolvendo uma série de olhares. Esses olhares, eles vão desde aquele pensamento, às vezes é só aquilo que a pessoa tem para comer, né, Só. que ela está, de repente, numa situação, em que isso lhe é oferecido. De outras vezes, a questão do que consta no nosso DNA, porque já ouvi tantas teorias dizendo que o nosso desenvolvimento intelectual só se deu em função da ingestão da proteína animal, nesses séculos e séculos de desenvolvimento da matéria, né, humana, do homem se desenvolver, até chegar nesse modelo social que nós vivemos hoje, desde a teoria de que nós precisamos dela, não podemos abrir mão dessa alimentação, e aí também essa questão da evolução espiritual, onde você acabou de nos dizer da questão da nova era, onde o cuidado com o outro, independente se esse outro está no nosso nível de evolução ou num outro nível, porque não podemos nem dizer, né? O próprio André Luiz e outros grandes nomes do espiritismo já nos disseram, eles não são inferiores a nós, eles estão em outro nível evolutivo, né? Então, assim, estamos matando, estamos tirando-lhe o direito de evolução. É muita informação, são muitos questionamentos, né? E a gente fica assim, e vou trazer aqui o questionamento de uma amiga querida, que foi num primeiro momento, quando ela assistiu o programa passado, ela me diz assim: "Mas desse jeito, a gente não come mais nada", porque basicamente, muitas pessoas, a alimentação é carne, tem pessoas que não ficam sem ela no dia a Sim. dia, né. Então realmente, é bem assim, são meandros, né, caminhos que a gente precisa descortinar para poder entender tudo isso. Então, como o André Luiz colocou, Emmanuel coloca, é um erro se alimentar de animais, como nós É. perguntamos, Mas é um erro.
Eles falam também, a natureza não dá saltos, cada um tem que ir no seu ritmo. Se o ser humano lá atrás precisou disso para evoluir, é, isso tem várias teorias, né, as que sim, as que não, mas assim, Hum, se o ser humano precisou, vamos admitir que ele precisou realmente, pelo que os espíritos falam, hoje em dia não precisa mais. A não ser uma pessoa ou outra que sente a necessidade, não pode violentar o próprio organismo, se ela tem essa necessidade. Mas a gente tem que se preocupar em cada vez mais é, absorver no nosso organismo coisas com energias boas, salutares, leves, né? Como eu ouvi uma vez alguma coisa assim, eu li num livro, assim, que os animais se alimentam da carne bruta, sangrenta, né? E o beija-flor do néctar das flores. Então, qual é a alimentação que nos aproxima mais de Deus, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com essa indústria da morte que o Emmanuel, que o Alexandre, lá, o mentor de André Luiz, fala, ou uma coisa mais sutil, mais leve, né? Que nos dá uma energia mais tranquila, mais leve, né? Mas a gente tem que começar a se preocupar com isso. Davidson, então, pelo que você falou, há muita diferença, né, entre a ingestão da carne e a ingestão de outros tipos de nutrientes. Então, você poderia dizer para a gente os pontos principais em termos de nutrientes dessas diferenças, né, que é entre a alimentação vegetariana e vegana e a alimentação carnívora? Tá, então tem alguns pontos, né? Muitas pessoas falam assim, mas se os próprios espíritos falam que, e a ciência, a nossa nutrição também fala, que nós podemos encontrar todos os nutrientes nos vegetais, né? Qual a diferença que pode acontecer, né, de nós se alimentarmos de uma ou de outras, né? Por que que a gente come? Aí eu coloquei um slide aí, né? Hum, Para que que a gente come, né? Primeiro, os nutrientes. Então, os nutrientes podem ser encontrados na carne e nos vegetais. Então, até aí, não existe uma diferença, vamos dizer assim, que possa ser significativa, né? Nós estamos falando da energia, né? Nós estamos absorvendo. Então, quando a gente fala energia, eu coloquei até uma foto aí de uma pessoa cansada, né? Debruçada sobre o computador, né? Muitas vezes a gente fica assim exausto, né? Então, a gente perde essa energia no dia a dia, nessa nossa energia vital, nas nossas funções biológicas, no nosso trabalho, né? Então, os certo. nutrientes, não vamos dizer assim, quimicamente não tem uma diferença. Mas como a gente vê pela doutrina, que nós falamos muito em energia, se alimentar de energia, o passe é uma troca de energia, e a gente consegue melhorar e curar as pessoas através dessa troca de energia. Então, a gente tem que se preocupar com esse lado também, porque os nutrientes são iguais. Agora, essa troca de energia, né, para restabelecer essa nossa vitalidade, que é importante. Então, eu peguei aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, né? Alma, princípio vital e fluido vital. Então ele diz o quê? Que o princípio vital é uma propriedade da matéria. Então toda matéria tem um princípio vital. Cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Então qualquer coisa que nós comemos, eu entendo assim, nós vamos absorver a energia, o princípio vital daquela matéria, tá? Então, ele ainda fala de fluido elétrico, fluido magnetizado, né, que produz o fenômeno da vida, né? Então, se ele produz o fenômeno da vida, nós precisamos também, além dos nutrientes, a energia, né? Então, nesse fluxo de energia que fala que a gente absorve para a nossa energia vital ao longo da vida, né? Kardec ainda fala na lei de conservação, na pergunta 706 do Livro dos Espíritos, como bens da terra devemos entender apenas os produtos do solo. O solo é uma fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo, né? Então ele fala aí sobre essa parte dos produtos do solo, né? Então a gente começa a pensar, né? Como eu tenho que me alimentar para sobreviver, para ter energia, para trabalhar, para fazer as coisas, para o meu organismo poder funcionar. Então, além dos nutrientes, eu tenho que começar a pensar, nós espíritas ou espiritualistas em geral, temos que começar a pensar na energia que estamos absorvendo, né? Para a nossa vitalidade, para a nossa vida. Que tipo de energia nós estamos absorvendo da matéria que nós estamos nos alimentando, né? Tá, Então, o Livro dos Davidson. Espíritos e o André Luiz fala um pouco disso.
Então, indo por esse caminho, né, de eu começar a pensar, porque quem tem muitos ainda que nunca pararam para refletir sobre esse assunto. De eu começar a pensar nisso. Vamos pegar um exemplo bem bruto. Eu ponho uma pilha num determinado aparelho e ela vai desgastando para o aparelho funcionar. Ela tem uma energia que foi desgastada. Eu sei que a comparação é muito nada a ver, mas é o que eu é assim o que me ocorreu. O alimento, por exemplo, a gente tira o alimento, colhe o alimento, estou falando em termos de vegetais, né, eu colho o Uhum. alimento e começo a ingeri-lo. Primeiro o preparo, nem todo mundo come cru. Tem realmente, tem alimento que não dá ainda, no meu gosto pelo menos, para ingerir cru, tem outros que são apaixonantes. E prepara esse alimento, ele não perde essas energias no preparo? Aquilo que eu vou ingerir Perde. não está já depauperado daquilo que ele então, de repente, esse fluxo de energia que ele deveria passar para mim sai perdido, não sai? Não fica perdido? Como é que é isso? Como isso Sai. funciona? Tem realmente isso daí, né, um assunto longo esse daí, mas quando a gente ferve os alimentos, né, o ato de ferver e cozinhar, ele perde alguns nutrientes. Por exemplo, tem o pimentão, que eu me lembro, o pimentão quando a gente ferve ele chega a perder quase 100% da vitamina C dele, que a vitamina C ela começa a perder em torno de 60 graus, ela começa a perder nos alimentos. Então, você cozinhou acima de 60 graus, ela começa a perder a vitamina C, né? E entre outros nutrientes também que começam a perder, né, quando você cozinha. Pode melhorar o gosto de certos alimentos, né? Como você disse, tem coisas que crua não dá para é intragável, mas ela começa a perder também, né? No forno se perde um pouco menos, né? Se você fritar ou cozinhar, né, perde mais. Se fazer alguma coisa no forno, menos, né? E até em torno de 48 graus, os adeptos dos alimentos vivos, né, que a gente pode falar isso também uma outra hora, eles costumam cozinhar as coisas, ferver, até 48 graus no máximo, em torno disso, né? Ou eles falam, até você colocar a mão dentro da água fervendo e não queimar a sua mão, né? Então tem algumas teorias assim que o pessoal usa, mas a gente acaba perdendo um pouco dos nutrientes, sim. Ai, olha que coisa, aí que é uma encruzilhada, né, porque veja bem, Você fala nós dando vamos nutrientes, aí você cozinha e perde, né, um pouco. então, e aí assim, vamos falar nisso, nossa, nós não vamos poder abrir mão do Davidson numa próxima entrevista, gente. Eu vou contar por quê depois, tá, depois eu conto a novidade para vocês, mas por enquanto eu não posso abrir mão do Davidson, porque olha Davidson, você falou em alimento vivo. Eu vim a conhecer o termo alimento vivo, vamos assim dizer, quando eu passei a utilizar os alimentos vivos sem saber que eu estava utilizando. Depois a terminologia alimentação viva veio parar na minha mão, o quê? Uns 5, 6 anos atrás. Antes disso eu não que não existisse o termo ou não estivesse, eu realmente não tinha ainda encontrado esse tipo de informação. Talvez chegue no é como tudo na vida, né, nada chega antecipado, tudo chega na hora Chega certa. na hora certa. E aí, a gente tem esse assunto para tratar lá na frente, alimentação viva, a questão de ingerir a alimentação na maneira como ela surge, mas aí eu fico pensando, tem a questão também das receitas, de nós aprendermos a utilizar. Vamos mais para frente um pouquinho. Os indígenas, ou pessoas que vivem mais ligadas à natureza, elas alimentam-se diretamente ali na colheita, não cozinham praticamente, e quando cozinham utilizam muito mais o vapor. Vapor perde, Davidson? Por isso que eu falei, o pessoal cozinhando no vapor ou até 48 graus, segundo se diz, eles perdem menos nutrientes, né? Ou perdem muito Tá. pouco, então perdem menos. O ideal é cru, né? Eles perdem menos nutrientes. Ontem eu fiz couve-flor no vapor pensando em você, viu, falei assim: "Caramba, o que que o Davidson diria agora?". Então vamos continuar o nosso bate-papo. Então, Davidson, se a energia é tão importante assim, né, eh,
na nossa vida, se ela é tão assim intensa, porque, como você mesmo disse, como consta na literatura espírita, tanto nas obras da codificação espírita, quanto nas obras psicografadas posteriormente, né, principalmente em termos de século XX, que nós temos aí o Chico Xavier trazendo esse cabedal imenso de informações para nós, como é que fica, então, a utilização dessa energia? Como que a gente faz para transformar isso num maior proveito? Porque, afinal de contas, a gente está aprendendo com a doutrina espírita, como disse Jesus no Evangelho, que este corpo que nós habitamos, olha, tem uma pergunta, já já vou fazer, e está encaixado nesse nosso tema, que esse corpo que nós habitamos é um vaso sagrado. E nós temos que cuidar desse vaso. Eu tenho que cuidar desse vaso para que ele não seja, então, danificado, vamos assim dizer, para eu, espírito, ter algo saudável para me conduzir nessa escolha reencarnatória que eu fiz. Né? E aí a alimentação entra É nisso a um dos itens. alimentação, né? É um dos itens. Agora, que nem nós dissemos no começo do nosso bate-papo, muita coisa fica no âmbito da estética só, né? Conta um pouquinho para nós isso e já inclua aí o questionamento da Elaine Cristina, de São Bernardo do Campo, que nos pergunta se o Do micro-ondas. cozimento no micro-ondas também perde os nutrientes. Perde sim. Então vamos começar a responder a pergunta, depois a gente volta para a parte da vitalidade, né, da energia Tá. vital. Então, o micro-ondas perde-se. O micro-ondas tem um agravante, né? Ele é muito prático na vida. Eu uso também ainda, porque às vezes a gente não pode abrir mão de tudo, né? A gente não pode ser radical em tudo, tem que fazer de acordo com o que a gente pode na vida. Mas, além de ele perder também por aquecimento, ele também tem um problema da radiação. Então, ela tem um problema de impregnar um pouquinho de radiação os alimentos. Isso não faz bem, não é um produto saudável para nós, né? Mas é muito prático, muito viável para o dia a dia. Mas na medida que a gente possa usar de vez em quando, né? Eu só vou aquecer a comida que já foi pronta, já está pronta. Tá, mas vamos usar para uma forma prática, mas tentar evitar. Na realidade, o ideal seria abolir o micro-ondas da nossa vida, mas como em tudo, a gente não pode fazer da Davidson, noite você para o vai dia. arrumar inimigos. Vou arrumar inimigos. O ideal seria não usar micro-ondas, né? Tem estudos sobre isso que realmente não é uma coisa saudável, mas ele perde também nutrientes, para responder claramente a pergunta, perde também. Tá? Então, voltando para a parte do fluido vital, né? Vou colocar aqui na tela também. Né? Até não sei se está aparecendo aí na tela. Ainda não. Não, não estou conseguindo colocar aqui. Espera aí, deixa eu ver por aqui. Interromper compartilhamento, não está aqui sim. Está compartilhado, mas dá para a gente ir falando Nós por aqui. aceitamos dos próximos, que os nossos queridos ouvintes, alguém queira fazer o trabalho de educação de uso de PowerPoint. Eu estou acostumado com outras plataformas, mas aqui no StreamYard ele é um pouquinho diferente. Algumas coisas para tirar e colocar. Né? Então, assim, vamos dizer assim, vou falar um pouquinho da nossa ciência. Como que é a nossa ciência? Né? Nossa ciência fala sobre o fluxo de energia, assim como a doutrina espírita fala do fluido vital. Nós precisamos. Você comparou, aí pegando o seu exemplo de um aparelho com uma pilha, né? O Kardec dá um exemplo semelhante. Uma pilha que vai se esgotando, ela precisa ter uma recarga, nós temos as pilhas recarregáveis, né? Ela precisa ter uma recarga para ter uma continuidade de vida, até que chega um dia que não dá mais, né? Mesmo com energia vital, a gente não consegue prolongar a vida, né, por muito tempo. Então nós precisamos. Na natureza também funciona da mesma forma, né? Nós temos aí o fluxo de energia que vem do Sol, nossa energia primária da vida, de toda a Terra. Né? Isso pela nossa ciência também. Então ela aquece o solo, é captada pelos seres fotossintetizantes, né? E transferida de um organismo para o outro. Ela fixa o carbono nas raízes, nas frutas, né? Torna-se alimentos com a fotossíntese com energia solar.
Então ela é a fonte primária da energia da Terra. E aí ela é transferida do nosso organismo através da alimentação de um ser para o outro, né? Então, assim, você tem ideia nisso de quanto de energia para tudo que existe no planeta de plantas, né, de vegetais, quanto de energia os cientistas calculam que isso é absorvido do Sol, de energia que serve para dar vida a toda a Terra? Tem ideia disso? Imagina, nunca. Chuta um valor. Não Chuta. faço ideia. Porque Sa- assim, os valores desses entendimentos. Você é engenheiro eletrônico, você sabe. É, Eu sou assistente mas, social, sou da área de humanas, meu negócio é lidar com a energia humana. é, mas vamos dizer assim, vocês acham que assim, da energia solar, o planeta inteiro, para ter toda a vida que tem, ele aproveitaria, sei lá, uns 50% de energia? 50% de energia Acho do que sol? é Eu acho que não, 50%? eu acho que até menos, não, Davidson, porque ninguém faz nem não é incentivado o uso da energia solar para o dia a dia. Não. E eu acho que a energia solar poderia, inclusive, ser utilizada, né, para sei lá, para fazer muito mais, né, mover a vida. Aliás, eu sou uma apaixonada por sol, então eu sou suspeita. Hum. Mas vamos dizer assim, a gente falou em 50%, que é bem menos que isso. Os cientistas calculam que Hum. 1 a 2% é energia absorvida na fotossíntese para dar toda a vida ao planeta, né? Toda essa mata que o Tudo planeta isso, ainda de 1, possui. de 1 a 2%. Então, assim, o fluxo de energia que o nosso planeta tem para dar toda a vida da energia do Sol é 1 a dois por Uau, cento, ou seja, é muito pouco que a gente aproveita, né? E isso uau. das plantas. Por isso que os médicos falam, olha, vai tomar sol para gerar energia, vitamina D, né? Quando a gente toma um sol, a gente sente que fica melhor, fica mais legal, né? Porque é uma energia da vida, né, para o nosso planeta e energia para a nossa vida material, né? Até na espiritualidade, né? Aqui ou lá, quando a gente está num dia de tempo nublado, fala, nossa, como é estranho, a gente fica meio down, meio para baixo, meio devagar, né? Porque é a É. energia da vida. Então, os próprios cientistas falam que a gente aproveita muito pouco ainda, né? E a gente vai comer os seres fotossintetizantes, ou seja, as plantas, que é a fonte primária de tudo, né? Essa fonte primária, ela transfere energia para os outros animais, né? E ela vai ter uma cadeia, né? Que eles colocam, né, que eu não, deixa eu tentar colocar essa imagem agora, interromper eles, né? Eu Não estou adoro isso. conseguindo Gente, eu dou compartilhar. risada, porque eu e o Davidson somos muito amigos, então ele nem liga que eu fico fazendo graça com a dificuldade dele, porque ele faz isso comigo Eu também, vou, tá. eu E vou a esposa dele interromper, morre de rir com essa situação. eu vou interromper e tentar compartilhar de novo aqui. Tá. Espera aí, vamos lá. Eu acho que eu tenho que compartilhar que eu interrompi aquela hora. Foi agora? Não, Não foi? não. Então, tá bom. Então não tem problema. Vamos falando por aqui. Então, assim, na nossa ciência, ele tem um desenho que ele fala do fluxo de energia, que é a energia maior dos vegetais. Depois, cada animal que vai comendo, um vai comendo o outro, né, os animais herbívoros, depois os animais carnívoros vão comendo o outro, essa energia vai se afunilando, ela vai diminuindo na cadeia alimentar. É. Então, até na nossa ciência, eles colocam que a energia vai se afunilando, vai diminuindo. Nós temos que buscar mais energia na fonte primária, né? E nessa fonte primária, quando, quando nós vamos buscar isso, a gente obtém uma energia melhor, uma energia mais limpa, né? A gente observa, por exemplo, o leão, né? O leão, quando ele caça, né, ele pega assim, ele mira um animal, né, uma gazela, aquela que está no meio do bando, e vai atrás dela e passa uma do lado, às vezes está mais perto, ele não para e vira para pegar aquela. Por que ele faz isso? Porque ele mesmo sabe a natureza dele, tem uma força explosiva, bruta. Mas, devido à natureza dele, ele se cansa muito fácil. Então ele tem que mirar naquele animal e sair correndo e pegar. Porque se ele não pegar, ele se cansa, aí ele tem que dar um tempo, né? Porque essa energia que ele está absorvendo não é a primária. Então ele tem assim os animais têm uma deficiência
dessa energia, o animal carnívoro, que ele se cansa muito fácil. Então, normalmente a gente vê isso na energia vital. Quando nós temos mais energia vital, nós nos cansamos menos. Quando nós temos menos energia vital, a gente se cansa mais fácil. Então, é importante esse aspecto da energia vital. E na doutrina espírita, para a gente fechar um pouco o assunto, né, nós temos também, né, na doutrina espírita, que fala muito sobre o fluido vital, que nós temos que nos preocupar com isso, nós temos que nos alimentar constantemente essa carga, é a pilha recarregável que nós somos, nosso corpo é o exemplo que você deu, né? Falou que é um exemplo simples, mas não é muito legal. É a pilha recarregável que se você não der uma recarga de vez em quando, a nossa vida se esvai, ela para, né? Que legal, Davidson, nossa. E vai ser muito bom também que os nossos ouvintes saibam, né, que esse assunto, fluido vital, está constante no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. É fantástico. Convido a todos aqueles para lerem, como eu falo sempre, está começando, está ouvindo pela primeira vez esses assuntos? Vai lá, no Livro dos Espíritos, começa com 3 perguntas por dia, são 1019 questões, 3 por dia, não é mesmo, Davidson? Leia 3 perguntas, É um 3 pouquinho cada respostas. dia. Daqui a pouco você vai ver que você não consegue parar de ler, porque são perguntas extremamente direcionadas, com respostas direcionadas, e não direcionadas para te convencer, com abordagem científica. Aí depois vem toda uma literatura doutrinária que pode te ajudar a compreender isso bastante. Mas, Davidson, voltando aí a essa questão, né, do fluido vital, voltando a essa questão das energias, se as plantas elaboram a fotossíntese, se as plantas absorvem a energia do sol, e para se desenvolverem, para tornarem-se o que são, então isso significa que elas têm vida, certo? Sim, tem vida. Então, e não seria a mesma coisa de ingerir carne? Elas não sofrem também? Ai, meu É, Deus, eu não durmo essa noite. É, a gente fica sempre isso, né? Normalmente o pessoal, mas as plantas, né? As Hum, plantas também não têm vida, né? Então, como a gente falou, o André Luiz comentou lá, dos animais ficam estressados, ficam com medo e vão para a morte com aquela coisa, aquele pânico, aquela energia pesada, né? De medo, de pavor, né? Isso fica impregnado na carne. Então, as plantas falam, mas a planta também não tem vida, né? Agora, alguém já viu uma planta estressada, em pânico, chorando quando vai ser colhida ou consumida? Ou uma fruta, que nem a planta a gente destrói, né? Pegando uma fruta, a gente não está destruindo a planta, né? Às vezes essa fruta ela cai sozinha quando fica madura, despenca sozinha. Então eu vou pedir uma ajuda do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Da pergunta 586, que diz o seguinte: as plantas têm consciência de sua existência? A resposta foi não. Elas não pensam. Não tem mais do que a vida orgânica. E aí Allan Kardec pede mais uma pergunta, 587. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas? Resposta. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor. Elas não têm o sistema nervoso que os animais têm, né? Elas não têm isso. Então, assim, a gente fala assim, mas o animal, ele sente isso, ele tem medo, ele tem emoções, ele fica nervoso, ele fica agitado. As plantas não têm isso, porque elas não têm sistema nervoso, então elas não têm a consciência de si mesmo, como o animal tem. Então, assim, é uma vida, né? Mas o fato de a gente comer, pegar uma planta na natureza, pegar uma fruta, nós não causamos dor naquele ser, da maneira como a gente vê certo. nos animais. Essa é uma pergunta clássica, né? O pessoal sempre fala isso, mas os animais têm sistema nervoso, as plantas não. E o Kardec é muito claro que elas não sentem dor. Certo. Uau! Eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi com a minha mãe a ter um respeito muito grande pelas plantas. Quando eu não consigo manter viva, vamos dizer, uma planta minha, por algum motivo, ela se esvai, eu sinto muito, eu sofro com ela. E sempre eu descarto
na própria terra. Ou eu descarto numa terra que eu vou reaproveitar, tipo, fazer aí um adubo, ou então eu jogo no quintal, no meio das outras plantas, que eu sei que de alguma forma a natureza reaproveita. E eu converso com as plantas, Davidson. Todas têm Aí eu. experiências assim, né? Que até na internet passou essa semana, recebi que tem aquela experiência, foi feita numa escola, que os alunos de uma planta, eles conversavam, e você é bonita, você é linda, você é É, maravilhosa, te adoro. E na outra falava, você é feia, eu não gosto de você, não sei o quê. Uma cresceu bonita, e aquela que não recebia incentivo cresceu, mas cresceu meio feinha, meio mirrada. Então tudo na natureza assim é troca de energia. Por isso que a gente fala em alimentação, a gente fala muito em troca de energia também. Porque certo. existe isso, né? Então, o Davidson, falando, né, entrando nesse aspecto da troca de energia, ai, e tomara que dê tempo da gente falar sobre o assunto, né? Então, qual então são os alimentos de melhor condição energética para que a gente se alimente deles? Isso. Pensando assim, como o Kardec sempre fala do fluido vital que tem na matéria para a gente absorver para a nossa própria vida, a gente tem que ir realimentando esse fluido vital, né? Então, vamos pensar o seguinte: qual é o alimento, se Deus é perfeito em toda a sua criação, qual seria o alimento que a gente pode pegar e comer sem nenhuma transformação? Que eu posso ir lá, pegar e comer, né? Esse seria, no meu ver, seria o alimento mais apropriado que a criação, que o Criador, né, nos ofereceu. Então, o alimento que eu vou lá, pego com as minhas próprias mãos e consigo comer, sem fazer nada, né? Então, por exemplo, uma fruta, né, um alimento cru, né, que a gente fala, ou que eles falam os alimentos vivos, né? A gente vai lá, pega o alimento, colhe, né, e come na hora. Porque se deixar aquele alimento ali, como o próprio Livro dos Espíritos fala, qualquer coisa que tem vida, quando ela morre, ela perde essa energia vital, ele volta para o meio ambiente. Então a gente não, vou pegar essa fruta aqui e comer daqui uma semana. Ela está murcha, ela está, né, mais seca, né? Então é pegar aquilo e comer. Então esse é o alimento mais natural que a gente pode ter. É aquilo que Deus criou, que a gente só pega e come, sem precisar de ferramentas, de outros artefatos. Podemos até fazer as modificações, né? Cozinhar, como você falou, fazer uma coisa que é mais agradável ao paladar. Mas a coisa mais natural que nós podemos fazer para a nossa saúde é o alimento que a gente pega da natureza e come sem nenhuma transformação. Essa Caramba, é a minha Davidson. visão. Aí pensando nisso, fica aquela dúvida: puxa, tem alimentos tão saborosos que não podem ser comidos crus, que É. nos fazem mal. Então a gente não Uhum. deveria se alimentar deles? Tem alguns que a gente deveria evitar, a gente come. Como a gente falou lá no começo do leite de soja, né, a soja realmente também não é um produto bom, a gente deveria evitar. Mas estamos acostumados, tem muitas coisas sobre soja, tem pessoas que têm problemas de alergia com leite, nos hospitais eles, eu não sei hoje em dia, mas antigamente davam leite de soja, né? Então, tudo assim, nada radical, né? A gente tem que fazer um balanceamento, é um meio termo, né, para tudo. Tá. Então a gente tem que comer aquilo que é saudável, mais saudável para a gente, e evitar as coisas que não são. Mas nem sempre a gente consegue. A gente vai numa festa, tem lá, tomamos um refrigerante, né? E se isso for de vez em quando, a doutora Denise Carreiro, que é doutora em nutrição, ela fala o seguinte: de vez em quando a gente come alguma coisa gostosa, mas que até faz mal para a gente, tudo bem, né? Para o paladar, a gente precisa ter aquela Eu amo sensação, é gostoso, chocolate, né? É gostoso. Davidson. Então, mas assim, todo dia, aí é um problema, né? Tá. Então, de vez em quando, para satisfazer o nosso paladar, ótimo, né? Não ser radical em nada, mas todo dia é o problema. Pegar uma Coca-Cola e virar todo dia, todo dia, todo dia, né, é um problema. De vez em quando, tudo É, bem. Nosso organismo conheço reage, muitas se equilibra e pessoas. pronto. Conheço mesmo, Davidson. Tenho pessoas muito queridas minhas. Olha lá meu amorzinho lá Teu atrás. pet, teu gatinho lá atrás. Esse é um deles, gente. Esse daí é o Nino, o terrível. Então, eu conheço muitas pessoas, viu, Davidson, que não passam um único dia sem a Coca-Cola. Ou sem tomar um refrigerante. Desculpe falar, não pode merchandising. Vamos lá, pessoal. Eu estou amando conversar com o Davidson, é uma delícia conversar com o Davidson. Davidson, nós temos muitos assuntos para prosseguir. Sei que vão surgir muitos questionamentos pós esse programa, mas a gente está caminhando aí para o final, que eu tenho que transmitir algumas informações para vocês.
Uma delas, que eu acredito, antes da nossa mensagem final e antes de passar o nosso próximo programa, né, uma delas eu acho que é extremamente feliz essa mensagem, essa informação para vocês. A partir da semana que vem, dia 27 de maio, das 9h30 às 10h30 o nosso querido Davidson vai ter um programa dele aqui na Rádio Web Estação da Luz. Apresenta para nós como vai ser o seu programa, Davidson, como vai se Podemos chamar? falar um pouquinho? Então, então nós vamos, semana que vem, a partir a convite do nosso Tavares, né, começar a falar um pouquinho sobre esses assuntos, né, sobre o bem-estar. Então, o programa vai se chamar Energia do Bem-Estar. Visando o quê? Essa parte de alimentação, como é que a gente pode ter mais bem-estar, mais saúde, visando a parte de alimentação, mas não só alimentação, o bem-estar em geral. É o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Porque é um conjunto. Aqui a gente está falando só da alimentação, mas não adianta uma pessoa virar vegano, vegetariano, fazer todas, né, evitar todos os alimentos que nos fazem mal e pensar mal o dia inteiro, ser negativo, ser autodestrutivo, não ter amor próprio, não adianta nada, gente, né? Então nós somos uma composição de tudo isso, do mental, do emocional, do físico, e a gente precisa trabalhar com equilíbrio. Então o programa vai falar sobre essas coisas, sobre esse equilíbrio energético que a gente tem que ter em todas as nuances do nosso ser. Então, a partir da semana que vem, depois deste nosso encontro aqui, Semeando Luz e Amor, nós vamos ter um encontro com o Davidson, das 9h30 às 10h30, toda quinta-feira. Davidson, e não pense que você vai fugir de mim, vou te arrancar ali do seu programa para você vir Sem falar, problema, porque afinal de contas, será sempre um pessoal, prazer. nós teremos ainda alguns assuntos para prosseguir, né, referente a isso que a gente vem conversando, mesmo que ele vá tratar no programa dele, nós temos que terminar o nosso, dar continuidade no nosso bate-papo. E o Davidson volta com a gente posteriormente. Mais uma vez agradecer ao Davidson. Quinta-feira, desejar-lhe um imenso sucesso, que seu programa atinja muitos corações e ajude muitos corações a encontrar um ponto de equilíbrio. Nós vamos continuando aqui com as nossas conversas espíritas, procurando dentro delas trazer pontinhos de luzes, de consolo, de paz a todos aqueles que nos ouvem. Isso é muito bom. Também falar para vocês que a semana que vem nós teremos a segunda parte do programa com o Sidney Pires, sobre mediunidade. Você sabe o que é? Foi uma delícia o primeiro encontro com o Sidney, foram questionamentos que foram encaminhados para a gente, que a gente vai fazer agora no segundo programa, e isso é muito legal, porque muitas pessoas nos ouvem, não seguem a doutrina espírita, estão iniciando, precisam de informações sem querer nenhum tipo de compromisso, isso é muito bom, abre o leque de conhecimento, independente de seguir-se ou não esta ou aquela instituição doutrinária, filosófica, científica e religiosa, como é essa doutrina magnífica dos espíritos. Davidson, vou ler uma mensagem, depois você dá o seu tchau e aí nós encerramos o programa. Ok. Mensagem de hoje para concluirmos esse nosso bate-papo, do livro Passos de Luz, de André Luiz Chiarini Vilar, Mensagens de Paz e Harmonia, mensagem 32. Escolhas. As escolhas estão em suas mãos. Você tem o direito de escolher o caminho que irá percorrer. Quando escolher o caminho a ser seguido, não olhe para trás, porque poderá esmorecer mediante as lutas no presente. Seguir a Jesus ainda significa renúncia e sacrifício, porém a recompensa será valiosa. Faça suas escolhas, tendo sempre em Jesus seu exemplo, e que suas decisões e escolhas caminhem em conformidade
com o que ele ensinou. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. O seu tchau, Davidson, para todos os nossos ouvintes. Deixo aqui o meu bom dia e não esquecer dessa última mensagem, que a gente possa se preocupar não só com os nutrientes também, mas com a energia vital que está nos alimentos. Uma energia vital que tanto Allan Kardec falou no Livro dos Espíritos, que pode nos dar mais vida, mais energia, até para que a gente possa ser um passista melhor. Que a gente se preocupe também com a energia de tudo que a gente está fazendo ao nosso redor, inclusive dos alimentos. Bom dia a todos. Davidson, muitíssimo obrigado, adoramos, muito sucesso no programa. Gente, não Eu que agradeço a esqueçam, participação. isso, semana que vem, dia 27, das 9h30 às 10h30, mas nesse dia a gente vai reforçar a todos que continuem no ar conosco. Para encerrar, então, como uma prece, teve essa mensagem do André Luiz, Chiarini, nós iremos agora ler aquela mensagem linda, constante, da obra O Diário de Anne Frank, escrita por ela própria. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial. Porque, gente, a felicidade são momentos que eu vivo e construo. Brilhe comigo, somos luzes. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Que este amor que carrego aqui esteja com todos vocês. Até lá.